Você já olhou para o seu próprio corpo e sentiu que ele carrega sinais que ninguém mais consegue entender? Já percebeu marcas, dores, sensações estranhas ou sinais físicos que aparecem sem explicação médica clara? E no fundo do seu coração, algo sussurra que aquilo não é apenas físico, mas espiritual? Você já se perguntou por que certas pessoas sofrem mais, sentem mais, carregam mais peso na alma, como se fossem escolhidas para uma missão que nunca pediram, mas não conseguem evitar? E se eu te disser que o Padre Pio, um dos maiores místicos da Igreja Católica, afirmou que Deus marca aqueles que ele escolhe, não apenas na alma, mas também no corpo? E se essas marcas não fossem castigo, nem azar, nem doença sem sentido, mas sinais profundos de uma eleição espiritual silenciosa? Porque esta mensagem não é para todos. Ela não aparece por acaso. Se você está ouvindo agora, não é coincidência. O próprio Espírito Santo, por intercessão do Padre Pio, conduziu você até aqui, porque há algo na sua vida que precisa ser revelado. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existem marcas no corpo que não são comuns, que não são compreendidas pelo mundo, mas que no céu são reconhecidas como sinais de intimidade com Deus, marcas que aparecem em pessoas que foram separadas para uma missão espiritual, mesmo vivendo dores, lutas, doenças, perdas e crises financeiras. Este ensinamento não é divulgado em qualquer lugar, porque não é para curiosos, é para almas que buscam proteção, sentido e respostas espirituais verdadeiras. Padre Pio não falava a partir de teorias. Ele carregou no próprio corpo os estigmas de Cristo por 50 anos. Sangrou, sofreu, foi questionado, perseguido, mas nunca deixou de obedecer à Igreja. Ele tinha discernimento dos espíritos, via a alma das pessoas, reconhecia ataques do mal, identificava escolhas divinas escondidas sob sofrimento. Muitas vezes, ao olhar para um fiel, ele dizia que aquele corpo falava antes mesmo da boca se abrir. Há relatos de pessoas que se aproximaram de Padre Pio reclamando de dores inexplicáveis, marcas que surgiam e desapareciam, doenças recorrentes, cansaço extremo, e ele, com um olhar sério e cheio de misericórdia, dizia que aquilo não era comum, que havia ali uma alma marcada por Deus, chamada a oferecer, a interceder, a sustentar outros espiritualmente sem saber. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, carregando marcas que ninguém entende, sentindo-se diferente, sobrecarregada, questionando por que Deus permite tanta dor. Mas fique até o final, porque o que o Padre Pio revelava sobre essas marcas vai mudar completamente a forma como você vê o seu sofrimento. No final, há uma revelação ainda mais profunda, um ensinamento prático e uma oração poderosa que pode trazer alívio imediato à sua alma. Se o seu coração está acelerado agora, se algo dentro de você diz, essa mensagem é para mim, escreva nos comentários uma palavra de fé, como sinal de confiança e proteção espiritual. E se inscreva neste canal, não como um gesto comum, mas como um ato espiritual. Porque quem permanece perto da luz, permanece protegido. Padre Pio afirmava com a autoridade de quem conviveu diariamente com o sobrenatural, que Deus nunca escolhe uma alma sem deixar sinais. Segundo ele, quando o Senhor separa alguém para uma missão espiritual mais profunda, essa escolha não permanece apenas no invisível. Ela transborda para a carne, para o corpo, para a história concreta daquela pessoa. Padre Pio dizia que o corpo, muitas vezes, se torna um altar silencioso, onde Deus permite que certas marcas apareçam como linguagem espiritual. Ele não falava isso de maneira leviana. Padre Pio viveu durante décadas sob observação, dor e silêncio. Os estigmas que carregava não eram apenas feridas físicas,
mas sinais de uma união tão profunda com Cristo que seu próprio corpo passou a participar do mistério da cruz. Por isso, quando ele olhava para alguém e percebia sinais físicos incomuns, ele não enxergava apenas sintomas, mas mensagens espirituais escondidas. Em seu discernimento dos espíritos, Padre Pio ensinava que existem pessoas que carregam no corpo aquilo que a alma aceita em silêncio. Dores que migram, marcas que surgem sem causa aparente, cicatrizes que não fecham, sensações de peso, ardor, cansaço extremo, especialmente em momentos de oração ou após grandes lutas espirituais. Para o mundo, isso é coincidência ou problema médico. Para Padre Pio, muitas vezes, era sinal de eleição, de participação no sofrimento redentor de Cristo. Ele alertava com firmeza pastoral que isso não era superstição nem misticismo vazio. Estava profundamente enraizado na fé católica. São Paulo já dizia: "Trago em meu corpo as marcas de Jesus." Padre Pio repetia que Deus permite que alguns corpos falem aquilo que a alma vive em segredo, não para exaltar a pessoa, mas para purificá-la, protegê-la e usá-la como instrumento de intercessão. Quantas vezes você já sentiu dores que ninguém entende? Quantas vezes seu corpo respondeu antes mesmo da sua mente compreender o que estava acontecendo? Quantas noites você chorou perguntando a Deus por que tanta carga, por que tantas provações, por que tantas lutas que parecem não terminar? Padre Pio dizia que muitas dessas pessoas não sabem, mas sustentam outros espiritualmente com o próprio sofrimento oferecido. Há testemunhos de fiéis que se aproximaram de Padre Pio, falando de doenças recorrentes, marcas estranhas, feridas que apareciam em datas específicas, sobretudo em tempos litúrgicos fortes. Ele os escutava em silêncio, olhava profundamente e dizia que Deus havia permitido aquilo não como castigo, mas como sinal de confiança, porque Deus só confia sofrimento redentor a quem Ele ama e prepara. Padre Pio também advertia que o inimigo tenta confundir essas almas, fazendo-as acreditar que são rejeitadas, amaldiçoadas ou esquecidas. Mas ele insistia: quando Deus escolhe, o mal tenta atacar com mais força. E o corpo, muitas vezes, é o primeiro campo de batalha. Por isso, reconhecer essas marcas sem fé leva ao desespero, mas compreendê-las à luz da revelação leva à paz. Agora, prepare o seu coração, porque o que o Padre Pio revelava sobre essas marcas vai muito além do que você imagina. Existem sinais específicos, profundos e espiritualmente reconhecíveis que indicam quando uma pessoa foi separada por Deus. Antes que o Padre Pio falasse sobre essas marcas, ele costumava silenciar. Fechava os olhos por alguns segundos, como quem atravessa um véu invisível. Os que estavam ao redor sentiam o ambiente mudar, o ar ficar pesado e, ao mesmo tempo, profundamente sagrado. Ele dizia que quando Deus revela algo tão delicado, o coração precisa estar preparado, porque não se trata de curiosidade, mas de destino espiritual. Segundo Padre Pio, há marcas que não nascem da carne, mas da união da alma com o sofrimento de Cristo. E quando essas marcas aparecem, algo muito sério já foi decidido no céu. Padre Pio revelava que uma das marcas mais profundas do escolhido de Deus é quando o corpo começa a responder espiritualmente antes mesmo da consciência compreender. Não é apenas dor física, é uma dor que surge em momentos específicos, muitas vezes ligados à oração, à Eucaristia, à confissão, a crises espirituais na família ou a ataques invisíveis. Ele explicava que essas dores não seguem um padrão lógico, não respeitam exames, não obedecem completamente aos remédios, porque não nascem apenas do corpo, mas de uma alma que foi colocada em posição de intercessão. Ele dizia que muitos escolhidos carregam dores nos ombros, nas costas, no peito, nas mãos, nos pés, especialmente em tempos de grande luta espiritual.
Padre Pio associava isso diretamente à participação no mistério da cruz. Ele mesmo sentia em seu corpo o peso das almas que confessava, das batalhas espirituais que travava à noite contra o mal, das ofensas cometidas contra Deus no mundo. Por isso, quando via alguém que carregava dores semelhantes, seu olhar mudava. Ele não via fraqueza. Via uma alma marcada para sustentar outros. Há relatos documentados de fiéis que chegaram até ele desesperados, dizendo que sentiam o corpo arder durante a oração, que choravam sem entender por quê, que sentiam um peso inexplicável ao acordar. Padre Pio os interrompia e dizia que aquilo não era doença comum, mas sinal de que Deus havia permitido que aquela alma participasse, mesmo sem saber, da reparação espiritual do mundo. Ele afirmava que essas marcas são como feridas invisíveis, que o céu reconhece imediatamente. Padre Pio ensinava que o inimigo tenta atacar essas pessoas com pensamentos de inutilidade, abandono e medo. Ele dizia que o demônio odeia as almas marcadas, porque elas enfraquecem seus planos mesmo em silêncio. Por isso, o corpo sofre, a mente se confunde e o coração se cansa. Mas ele advertia que quando essas marcas são oferecidas a Cristo, elas se transformam em fonte de proteção para toda a família. Muitas vezes, uma casa não cai espiritualmente porque alguém dentro dela carrega essas marcas e oferece sua dor sem saber. Ele costumava citar São Paulo, que afirmou carregar no corpo as marcas de Jesus, e explicava que isso não se refere apenas a perseguições externas, mas a um estado espiritual profundo em que a pessoa é configurada a Cristo sofredor. Padre Pio dizia que Deus marca primeiro o corpo daqueles que ele quer purificar profundamente, porque o corpo se torna um lembrete constante de dependência, humildade e oração. Essas marcas impedem que a alma se perca na soberba e a mantém presa ao céu. O mistério se aprofunda quando Padre Pio revela que essas marcas não aparecem em qualquer pessoa. Elas surgem, segundo ele, em almas sensíveis, normalmente mais compassivas, mais silenciosas, mais inclinadas a carregar os problemas dos outros. Pessoas que desde cedo enfrentaram rejeição, abandono, perdas, doenças na família, dificuldades financeiras, mas que nunca perderam completamente a fé. Ele dizia que Deus escolhe quem já conhece a dor, porque essas almas sabem oferecer sem exigir explicações. Padre Pio alertava que ignorar o significado espiritual dessas marcas pode levar ao desespero, mas compreendê-las muda tudo. Ele ensinava que a primeira coisa que o escolhido deve fazer é parar de lutar sozinho. Oferecer conscientemente aquela dor a Cristo, unir-se à paixão, dizer interiormente que aceita carregar aquilo como oração viva. Segundo ele, no momento em que a pessoa faz isso com fé, algo se quebra no mundo espiritual. O peso não desaparece imediatamente, mas ganha sentido, e o mal perde autoridade. Ele também revelava que essas marcas costumam se intensificar quando a pessoa se afasta da oração, ou quando tenta viver como se não tivesse sido escolhida. O corpo reage, adoece, pesa, alerta. Não como castigo, mas como chamado. Padre Pio dizia que Deus fala primeiro com delicadeza, depois com insistência e por fim com sinais que não podem ser ignorados. O corpo se torna esse último aviso amoroso. Há um episódio marcante em que Padre Pio, ao confessar uma mulher simples, interrompeu a confissão e perguntou por que ela escondia suas dores. Ela respondeu que achava que Deus a tinha esquecido. Ele chorou e disse que Deus a havia escolhido para sustentar espiritualmente os filhos que estavam longe da fé. Disse que cada dor oferecida impedia desgraças maiores. Aquela mulher saiu transformada, não curada fisicamente, mas em paz, e meses depois testemunhou a conversão de sua família. Padre Pio ensinava que o maior erro é comparar essas marcas com as dos outros ou buscar reconhecimento.
Elas são silenciosas, escondidas, íntimas. Quando expostas por vaidade, perdem força espiritual. Quando oferecidas no segredo, tornam-se poderosas. Ele dizia que o céu reconhece essas marcas imediatamente e que muitos escolhidos só descobrirão o valor do que carregaram quando chegarem diante de Deus. Agora, olhe para a sua vida com novos olhos. Quantas dores você carrega sem explicação? Quantas vezes seu corpo gritou quando sua boca se calou? Quantas vezes você sentiu que estava sustentando algo maior do que você mesma? Padre Pio diria que você não está quebrada, está marcada. E marcas, quando vêm de Deus, não são sinal de abandono, mas de eleição. Padre Pio ensinava que o maior sofrimento do escolhido não é a dor no corpo, mas não compreender o porquê dela. Ele dizia que muitas almas adoecem espiritualmente porque carregam marcas sagradas sem consciência, tentando viver como se nada estivesse acontecendo, lutando contra algo que deveria ser oferecido. Segundo ele, quando a pessoa entende que foi marcada por Deus, algo se reorganiza por dentro. A dor deixa de ser caos e se torna caminho. Ele afirmava com firmeza que Deus nunca marca alguém para destruir, mas para transformar. As marcas no corpo, quando existem, não são sentenças de morte nem condenação, mas convites profundos à união com Cristo crucificado. Padre Pio dizia que no momento em que a alma aceita conscientemente essa eleição, o sofrimento deixa de ser solitário. Ele passa a ser compartilhado com Jesus e isso muda completamente sua força espiritual. O ensinamento central do Padre Pio era simples, mas exigente. Ele dizia que o escolhido precisa, antes de tudo, parar de perguntar por que eu e começar a dizer para que isso. Essa mudança interior abre uma porta espiritual poderosa. Segundo ele, toda dor oferecida com amor se transforma em intercessão. Toda marca aceita com fé se transforma em proteção. Toda lágrima silenciosa se torna oração que o céu escuta imediatamente. Padre Pio orientava que, ao perceber essas marcas, a pessoa deve unir-se diariamente à paixão de Cristo. Não de forma teatral ou exagerada, mas íntima. Ele ensinava que bastava um oferecimento sincero pela manhã, entregando a Deus tudo aquilo que o corpo carrega. Dizia que esse gesto simples tem mais valor espiritual do que muitas palavras vazias, porque nasce da verdade da carne ferida. Ele também ensinava que essas almas precisam de disciplina espiritual, não para se punir, mas para se proteger. Vida sacramental frequente, confissão regular, Eucaristia recebida com reverência, oração diária mesmo quando o corpo dói. Padre Pio afirmava que essas práticas não removem imediatamente as marcas, mas impedem que o sofrimento seja desperdiçado. Quando vivido longe de Deus, ele destrói. Quando vivido com Deus, ele salva. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, ao seguirem esse ensinamento, não viram a dor desaparecer, mas viram sua vida se transformar. Ansiedade cedeu lugar à paz. Medo foi substituído por confiança. Lares começaram a se reorganizar espiritualmente. Filhos afastados retornaram. Doenças deixaram de dominar a alma, mesmo quando ainda habitavam o corpo. Padre Pio dizia que isso acontece porque o sofrimento oferecido desarma o mal e atrai graças invisíveis. Ele prometia com serenidade que nenhuma marca aceita com amor fica sem fruto. Algumas produzem cura, outras conversão, outras proteção silenciosa, que só será compreendida mais tarde, mas todas são recolhidas por Deus. Padre Pio dizia que no céu muitas almas simples se surpreenderão ao descobrir quantas graças sustentaram sem nunca saber. Agora você entende, não lhe faltava fé, faltava sentido, e o Padre Pio lhe entregou esse sentido. O que você carrega não é sinal de abandono, mas de confiança divina. A partir de hoje, você não caminha mais perdida dentro da própria dor.
Você sabe quem é, porque sofre e como transformar isso em fonte de graça. Se tudo o que foi revelado até aqui tocou o seu coração, não feche esta porta espiritual agora. Padre Pio ensinava que quando Deus fala à alma, ele espera uma resposta concreta, ainda que simples. Permanecer perto de ensinamentos que iluminam, consolam e protegem não é apenas uma escolha comum, é uma atitude espiritual de cuidado consigo mesma e com aqueles que você ama. Inscrever-se neste canal não é apenas acompanhar vídeos, é decidir caminhar constantemente sob a luz de ensinamentos que o Padre Pio deixou para almas que sofrem, que carregam pesos invisíveis e que muitas vezes se sentem sozinhas em sua fé. Cada mensagem que chega até você é uma oportunidade de discernimento, proteção e fortalecimento espiritual. Padre Pio dizia que quem se alimenta de palavras de fé cria um escudo invisível contra o desânimo, o medo e os ataques do mal. Agora, Padre Pio convidaria você a não deixar essa revelação apenas no campo do sentimento. Ele dizia que quando Deus revela algo profundo, é preciso responder com um ato concreto, ainda que simples, para que a graça não se perca. Por isso, ele sempre propunha pequenos gestos espirituais, silenciosos, mas carregados de poder, capazes de transformar a dor em oferta e a marca em missão. O desafio que nasce deste ensinamento é simples, mas profundamente espiritual. Durante 7 dias, ao acordar, antes de tocar no celular ou falar com alguém, você fará um oferecimento interior. Não precisa de palavras longas. Basta, com sinceridade, entregar a Deus tudo aquilo que o seu corpo carrega. As dores, o cansaço, as marcas visíveis ou invisíveis, as limitações, os medos. Padre Pio dizia que esse primeiro gesto do dia decide o tom espiritual de tudo o que virá depois. Ao longo desses 7 dias, quando a dor aparecer, quando o corpo pesar ou quando o desânimo tentar dominar, você não irá reclamar nem lutar sozinha. Você fará silêncio interior e unirá aquela sensação à paixão de Cristo. Padre Pio ensinava que esse momento, quando vivido conscientemente, se torna uma oração poderosa, mesmo sem palavras. É como se o corpo rezasse no lugar da boca. Durante esse período, ele também orientava que, sempre que possível, a pessoa se aproxime dos sacramentos. Uma confissão bem feita, uma eucaristia recebida com fé, mesmo que em meio à dor, fortalecem a alma e protegem o corpo espiritualmente. Padre Pio afirmava que o sofrimento oferecido diante do altar ganha um valor incalculável, porque é unido ao sacrifício perfeito de Cristo. O desafio não é buscar alívio imediato, mas transformação interior. Muitas vezes, ao final desses dias, a dor ainda estará ali, mas o peso será diferente. O medo diminui, a revolta se dissolve, a alma encontra sentido. E, segundo Padre Pio, quando isso acontece, o mal perde espaço e a graça começa a agir de formas inesperadas, muitas vezes trazendo paz onde antes havia apenas confusão. Padre Pio prometia que quem aceita esse desafio com fidelidade começa a perceber sinais sutis de mudança. Relações se acalmam, o ambiente da casa se torna mais leve, a oração flui com menos esforço. Ele dizia que isso acontece porque a pessoa deixou de resistir à graça e passou a cooperar com ela. Se você aceita este desafio espiritual, escreva nos comentários uma palavra simples, como um sinal de compromisso diante de Deus. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, como parte desse ato espiritual. Padre Pio dizia que pequenos gestos feitos com fé abrem grandes portas no céu. Agora permita que tudo ao seu redor se aquiete. Padre Pio sempre dizia que quando a alma entra em oração verdadeira, o céu se inclina para escutar. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire lentamente. Deixe que o peso do dia, das dores e das preocupações comece a descansar nas mãos de Deus. Este é um momento sagrado, não comum, e você não chegou até aqui por acaso.
Coloque-se espiritualmente diante de Cristo crucificado. Contemple as chagas abertas, o silêncio do sofrimento aceito por amor. Padre Pio ensinava que é ali, aos pés da cruz, que toda dor encontra sentido. É ali que as marcas deixam de ser feridas soltas e se tornam sinais de união. Agora, apresente a Deus o seu corpo como ele está. Não esconda nada, não embeleze nada, apenas ofereça. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti com tudo o que sou e com tudo o que carrego. Tu conheces cada dor que habita meu corpo, cada marca visível e invisível, cada cansaço que ninguém vê. Se estas marcas existem, eu as entrego a Ti, não como revolta, mas como oferta. Une o que dói em mim a Tua paixão redentora. Padre Pio, servo fiel de Deus, que carregaste em teu corpo os sinais do amor crucificado, intercede agora por esta alma. Tu, que discernias os mistérios escondidos na carne humana, ajuda-nos a compreender nossas dores à luz do céu. Protege-nos contra o desânimo, contra o medo, contra a mentira de que somos abandonados. Ensina-nos a oferecer em silêncio aquilo que pesa. Espírito Santo, desce agora sobre esta vida, envolve este corpo com tua presença. Onde há dor, derrama consolo. Onde há confusão, traz clareza. Onde há marcas que ferem, transforma em fonte de graça. Se esta alma foi escolhida, confirma com paz. Se foi marcada, sela com proteção. Se sofre em segredo, sustenta com tua força. Senhor, visita também esta casa, esta família, esta história. Que nenhuma dor seja desperdiçada, que nenhuma lágrima seja ignorada. Que tudo o que hoje parece pesado se transforme em escudo espiritual, em intercessão silenciosa, em bênção escondida. Que o mal não tenha autoridade sobre este corpo, nem sobre esta alma. Padre Pio dizia que Deus nunca abandona aqueles que ele marca. Por isso agora, receba esta paz. Não lute sozinha. Você é vista, você é sustentada, você é amada. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza com misericórdia, e que, sob a intercessão do Padre Pio, você caminhe com confiança, sabendo que suas marcas falam ao céu, mesmo quando o mundo não entende. Permaneça na paz de Cristo.